Eu vou trazer aqui a desistência de Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer também uma notícia bombástica sobre Alexandre de Moraes. Na verdade, quem vai trazer essa informação é a Malu Gaspar, porque a Malu Gaspar acabou de explodir mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Temos também Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, que acabou de explodir uma bomba atômica. Ele acabou de descobrir e revelar um escândalo envolvendo Alexandre de Moraes, direto dos Estados Unidos, gente, tá? Tem também, eu vou trazer aqui para vocês, advogado, gente, tá? Bateu no peito, dobrou a aposta, peitou e confrontou Alexandre de Moraes. Advogado muito corajoso, acabou de peitar e confrontar o ministro Alexandre de Moraes, e é claro que eu vou trazer também essa notícia bombástica nos mínimos detalhes nesse boletim. Gente, além dessas outras várias informações, vocês viram que eu estou tentando ser o mais rápida, breve e bem objetiva no início, né, dos spoilers aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que vocês estejam gostando aí desse formato aqui do início ser mais rápido. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, gente, tá? Porque eu tô sempre vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Eu sei que tem muita gente que deixa de se inscrever porque acha que vai pagar mensalidade, que o nome vai para o Serasa, vai para o SPC, que eu vou ficar aqui pedindo Pix, que eu vou ficar fazendo cobrança, que vai chegar boleto em casa. Não tem nada disso, gente, tá? E é simples, rápido, fácil, automático. Sabe o que você tem que fazer? Isso aqui, ó. Olhar aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo, onde está de cá ou está de cá, vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Isso aqui, ó. Clique em cima. Na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Aí, gente, agora vem a acusação gravíssima, direto dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro acaba de fazer uma acusação gravíssima contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui no Poder 360, citando a fonte para vocês. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes tentou acessar seus dados nos Estados Unidos. Gente, imaginem quando o Marco Rubio e Donald Trump ficam sabendo disso aqui, principalmente o Marco Rubio. Gente, a chapa do Moraes está esquentando. Eles descobriram que o Moraes tentou acessar os dados do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Tá aqui, ó. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou seu perfil no X dessa quarta-feira para afirmar que o ministro Alexandre de Moraes do STF tentou acessar seus dados pessoais nos Estados Unidos. Na publicação, Eduardo declarou: o Comitê do Judiciário da Câmara dos Estados Unidos revelou que Alexandre de Moraes tentou acessar meus dados pessoais enquanto eu já residia nos Estados Unidos. Pergunto, qual era a intenção do Moraes? Criar condições para uma eventual prisão minha em solo americano? Caso meus status migratórios permitissem alguma manobra? Eduardo também relacionou o episódio a um suposto uso de autoridades norte-americanas na detenção do ex-deputado federal Ramagem, tá? Ex-diretor da ABIN. Ramagem foi solto, né? 2 dias antes, depois de ter sido preso pelo ICE nos Estados Unidos. Em 1º de abril, o Comitê do Judiciário na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mencionado pelo ex-deputado, publicou um relatório intitulado Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior do caso Brasil. O documento afirma que o ministro do STF prejudica a soberania dos Estados Unidos ao tentar censurar a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. Diz ainda que Eduardo Bolsonaro é um importante defensor da imposição de sanções norte-americanas contra Moraes e que sofre censura extraterritorial, disse lá o relatório. Então, qual será que era a intenção do Moraes, gente? Tá? Que tentou acessar os dados, né, do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, depois que o Eduardo foi para os Estados Unidos. Será que a intenção do Moraes era contactar órgãos americanos para prender Eduardo Bolsonaro? Será que era essa a intenção, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Deixa eu colocar aqui, isso, tá aqui na tela.
Senador Cleitinho partiu para cima do Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lula. O homem tá furioso, tá pistola, gente, tá? Senador Cleitinho não teve medo, teve culhão, teve coragem e partiu para cima de todos eles. Ainda de quebra fez uma denúncia que vocês vão ficar chocados. Assistam. Presidente, eu estou aqui com o Alexandre Vieira, quero deixar aqui minha solidariedade. Ele fez um relatório indiciando os ministros e eu espero que Vossa Excelência, presidente, o senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado, né, a favor do Alexandre Vieira. Eu queria mais, dar um recado para o STF, é abrir o impeachment desses ministros. Eles passaram de todos os limites dizendo que vai deixar ele inelegível. O Senado tem que dar um recado para o STF. O Senado tem que tomar vergonha na cara e colocar o STF no devido lugar deles. Chegou a hora de Vossa Excelência tomar a atitude de abrir pedido de impeachment desses ministros. Olha o que fizeram com o Alexandre Vieira. E fica aqui meu repúdio aos senadores que arquivaram esse relatório ontem. Essa manobra que fez, porque eles fazem o que querem aqui no país. Parecendo que é monarquia, que são reis. Eles não são reis. Eles têm que ser investigados como qualquer outro cidadão tem que ser. Aí faz um relatório aqui indiciando esses ministros, vem Gilmar Mendes apontar o dedo aqui dentro do Senado, botar esse Senado de joelho. Eu espero que os 81 senadores dêem um recado para o STF. Aqui ninguém tem que ficar de rabo preso com o STF, não. Fica aqui meu solidariedade, Alexandre Vieira. Tem que ser relatório, sim, tem que ser indiciado, sim, tem que ser investigado. Não estão acima da lei. Então, não precisa colocar a advocacia do Senado. Chegou a hora de impeachment a ministra aqui. Chegou a hora de nós, senadores aqui, honrar a população lá fora. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, gente, que orgulho que eu tenho. É de Minas, gente, é aqui de Minas Gerais, que orgulho, gente, fazendo jus a cada voto de confiança. Se não tem rabo preso, parte pra cima de grandes autoridades que, gente, a chapa tá esquentando, né? Entre o judiciário e o legislativo, gente, tá? E, mais uma vez, o senador Cleitinho defendendo o impeachment contra ministros do STF. E não é só o senador Cleitinho que partiu para cima do ministro Moraes, não. Teve advogado que também peitou e confrontou o Moraes, gente, tá? Advogado de talha-ferro chama Moraes de tirano 13 vezes. É inacreditável, gente, tá? É inacreditável, tá aqui. O advogado de Eduardo Talhaferro, Paulo César Rodrigues de Faria, o famoso Paulo Faria, falou em entrevista, né, ao Pleno Time, né, nessa quinta-feira, sobre a nota de repúdio de 3 páginas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, né? No documento, o magistrado foi chamado de tirano por 13 vezes, número de urna do PT, partido do Lula. Paulo Faria afirmou que o número 13 foi proposital, para ratificar a ligação de Alexandre de Moraes, né, que ele tem com o PT. Meu Deus, eu fiz questão na hora de redigir a nota de também colocar 13 vezes o nome do tirano para poder ratificar a tirania e também a ligação dele, Moraes, com o PT, disse. O advogado disse que Moraes gosta muito de usar a numerologia, relembrando a multa de 22 milhões imposta pelo ministro, né, o Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, após as eleições de 22. 22 é o número da legenda do ex-presidente, ou seja, Alexandre de Moraes gosta do número 22, né, de peitar. Quando ele vai dar uma decisão, ele faz questão de cutucar, sempre utilizando 22, multa de 22 milhões, data 22, né, data de julgamento 22. E agora o advogado fez questão de frisar 13 vezes, chamando ele de tirano. Por quê, gente? Tá? Porque o Alexandre de Moraes pode estar tentando proteger, blindar Lula da Silva, né, ao tentar deixar Flávio Bolsonaro inelegível para que o caminho fique livre para Luiz Inácio Lula da Silva. Outro que confrontou e peitou o ministro Moraes foi o corajoso ex-governador de Minas, Romeu Zema. E essa notícia aqui, gente, tá? A gente tem informação de bastidores que tem ministros lá dentro do STF que tá furioso e revoltado com essa fala do Romeu Zema.
Zema não recua para Gilmar Mendes e diz que vai propor um novo STF. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo STF. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Está aqui para lisura, né, da informação, está aqui. Zema promete novo STF para acabar com a farra dos intocáveis. Pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema lançou as diretrizes do seu plano de governo caso vença a disputa eleitoral em outubro. Entre os principais pontos, o ex-governador de Minas Gerais propõe uma mudança profunda na justiça brasileira, começando pela reformulação do cargo de ministro do STF. As duas principais mudanças serão a fixação de uma idade mínima para ocupar uma cadeira do Supremo, estabelecida para 60 anos. E a sugestão de um mandato que determine o tempo limite para permanecer no cargo. Nada de cargo vitalício, ficar para todo sempre. Tem que ter tempo. 8 anos, 12 anos. Vocês que estão aí do outro lado, me digam, qual é o tempo que vocês acham que o ministro tem que ficar na Suprema Corte? 4 anos? 8 anos? 12 anos? Qual é o limite máximo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Então, minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um que seus membros prestem contas dos seus atos, que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos, afirmou durante evento no lançamento do plano do governo nesta quinta-feira. Gente, tá aí. Peitou e confrontou aí os ministros do STF. Sem dó e nem piedade. Mais confronto contra o Moraes. Defesa de Talhaferro aciona a OAB contra Moraes após afastamento. No que diz respeito a essa notícia? Calma, gente. Isso aqui o Moraes não deve ter gostado, não, viu? Os advogados Paulo César Rodrigues Faria, o Paulo Faria, que eu acabei de trazer aqui para vocês, e Felipe Rocha de Oliveira acionaram o Conselho Federal da OAB contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que viu abandono de causa e afastou os dois, né, da defesa do perito Eduardo Talhaferro. O Alexandre de Moraes afastou os advogados do Talhaferro por abandono de causa. Meu Deus do céu, a representação pede que a entidade reconheça formalmente que não houve abandono de causa e que o afastamento é ilegal, com o envio de ofício tanto à corte quanto à defesa, né, da DPU, que foi diretamente nomeada por Moraes para atuar no caso. Se a OAB não agir agora, estará legitimando o afastamento arbitrário de advogados, a criminalização da atuação técnica, o silenciamento institucional de defesa. Isso é absolutamente inaceitável. Termos em que exige providências imediatas, urgentes e firmes, concorda a OAB. Acorda a OAB, né? Diz o documento em sua conclusão. Tá aí, gente, tá? Então, o Alexandre de Moraes destituiu, ou seja, expulsou os dois advogados e instituiu advogado da Defensoria Pública, como se eles tivessem abandonado o caso. É simplesmente inacreditável isso aqui. É inacreditável. E vamos falar sobre essa desistência do Lula, gente, tá? Olha só. Que interessante. Lula agora está preocupado com o nosso dinheiro. Gastou e torrou nosso dinheiro durante 3 anos e meio, basicamente, como se não houvesse amanhã. Mas agora, em ano eleitoral, ele está muito preocupado com o nosso dinheiro. Por quê? Está preocupado com o desgaste eleitoral, que ele vai sofrer se ele comprar esse avião. Lula recua na compra de novo avião presidencial e expõe cálculo eleitoral em ano de desgaste. Ele não quer sofrer mais esse desgaste. Já chega o Lulinha, que está dando um problemão para o Lula. Já chega o escândalo do caso Márcia. Já chega a roubalheira do INSS, o escândalo que explodiu dentro do governo Lula. Ou seja, muito escândalo. Aí o Lula decide comprar um avião novinho. Esse desgaste, ele não... Então ele acabou desistindo. Ele que estava com a intenção de comprar um avião novinho para ele viajar com a Janja... Desistiu, gente, tá? Não vai mais. Mas escreva o que eu tô dizendo pra vocês, tá? Vou até bater aqui na mesa, isso não vai acontecer, mas se porventura algo acontecer e o Lula vencer a eleição,
Primeira coisa, gente, tá? Que eu acho que ele vai fazer é comprar um avião novinho em folha para ele e a Janja aproveitarem, torrarem o nosso dinheiro. Tá aqui, desistiu. O Lula recuou e desistiu da compra de novo avião. Claro, por que ele desistiu? Para não aumentar o desgaste que ele vem sofrendo aqui nesse ano eleitoral. Flávio Bolsonaro na frente, escândalo atrás de escândalo, nos últimos meses principalmente. E ele não está a fim de pagar esse preço, de adquirir mais um motivo para ser detonado na imprensa brasileira. É isso. Cálculo político. Não porque ele tem empatia com o nosso dinheiro. Não que ele tem dó do nosso dinheiro. Não, ele está pensando em poder, continuar na presidência. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Vamos lá, gente. Segundo Eduardo Bolsonaro, Lula não vai gostar das novidades direto do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Sim, gente, Eduardo Bolsonaro acaba de trazer a pior notícia para Lula da Silva, e é do governo Donald Trump, do governo dos Estados Unidos. Gente, o Lula não dorme essa noite. O Eduardo Bolsonaro vai trazer essa bomba nos mínimos detalhes para vocês. Não só o Eduardo, mas o Paulo Figueiredo, que acabou de sair de uma reunião com o governo Donald Trump, e a notícia é terrível para o Lula. Vejam só. Fala pessoal, estou aqui bem acompanhado com o Paulo Figueiredo, saindo agora do State Department, dizendo que a gente não para de verdade, né? Estamos muito felizes com recentes acontecimentos com relação à soltura do Ramagem. E o Paulo gostaria de falar algumas palavras. Não, estamos aqui agradecendo o reconhecimento da injustiça que foi feita com o nosso querido amigo Ramagem, que está legalmente aqui nos Estados Unidos, que é vítima de perseguição política. O próprio Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores, reconheceu isso e, graças a Deus, o governo americano também reconheceu a injustiça que estava sendo cometida e toda aquela patacada que estava acontecendo na relação com o Brasil, né? Eu acho até que a gente talvez veja cenas dos próximos capítulos a respeito desse assunto, né? Eu estava falando em algumas redes sociais a questão de, primeiro, né, o foco na soltura do Ramagem, e o segundo é que depois dessas condutas poderiam haver consequências. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos. E o que eu queria ressaltar aqui é a quantidade de pessoas que trabalharam, né, a favor da soltura do Ramagem, para corrigir essa injustiça. Eu vi você, eu vi o Alan dos Santos, várias outras pessoas que a gente não convém aqui expô-las, né, mas que realmente trabalhavam duro para isso. E, por outro lado, você via a Polícia Federal no Brasil querendo dizer que ocorreu uma cooperação entre Estados Unidos e Brasil, o que no crime organizado, né? Pior é aonde eles diziam cooperação contra o crime organizado, como se o Ramagem fosse parte de uma organização criminosa que ninguém no mundo inteiro acha que de fato foi uma organização criminosa que aconteceu no Brasil. Mas acho que com a soltura do Ramagem caiu por terra essa narrativa da Polícia Federal brasileira, que tentava recuperar a credibilidade, porque eles já se deram mal, porque não conseguiram extraditar os quase 70 que o Alexandre de Moraes pediu para a Argentina, não conseguiu extraditar na Espanha o Oswaldo Eustáquio, o próprio Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Com certeza, se tivesse saído uma extradição do Alan dos Santos, eles viriam para trás do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, mim, todo mundo que está aqui nos Estados Unidos. Então eu queria ressaltar esse ponto, e por isso que eu entendo que foi posta tanta energia, né, do Andrei, que comanda a Polícia Federal do Lula, nesse caso do Ramagem. Infelizmente a gente não vê o mesmo empenho do governo brasileiro para ir atrás das verdadeiras organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Pelo contrário, o que a gente escuta aqui, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas deixam a gente estarrecido com o tamanho do lobby do governo brasileiro em favor de organizações terroristas, que é algo que gera surpresa até mesmo aqui. Eles falam assim, mas por que essa ligação tão profunda? Então, é algo que eu acho que também deve permanecer aí no horizonte das pessoas por longo prazo. Mas o trabalho vai continuar, muita gente xinga, mas o trabalho continua, e os frutos do trabalho vieram com a soltura do Ramagem, que é o mais importante. Um homem bom, um homem de família, que dormiu, graças a Deus, com as filhas e com a esposa, que é uma guerreira essa Rebeca, noite. Então, realmente... Rebeca, nosso aplauso aqui para Rebeca Ramagem. Ramagem é um homem de muita sorte. E disso daí haverá consequências positivas para todo mundo, pode ter certeza. Igual eu falei, quando saiu o relatório do Comitê do Judiciário, né, que veio após várias declarações do Departamento de Estado, várias declarações públicas do próprio presidente Donald Trump, esse relatório do Comitê do Judiciário e agora a soltura do Ramagem, isso tudo vai ajudar a todos os perseguidos, né, políticos que estão
mira do Alexandre de Moraes. Então é o Eduardo Bolsonaro, é a Zambelli, é os exilados na Argentina. Então isso aqui pode ter certeza que quando o fruto vem bom também para todo mundo. A gente está vendo que o Lula, só um recadinho para você, a gente está vendo, está todo mundo percebendo que você está tentando cavar uma crise com os Estados Unidos para ver se o Trump coloca uma tarifa de novo no Brasil. A gente está vendo aqui, todo mundo está vendo que você está cavando essa falta, falou do Papa ontem, o pessoal viu, está todo mundo vendo. Semana passada você estava falando que o Trump nunca viu um argentino, um nordestino bravo. A gente tá todos os dias, provoca em relação ao Irã, provoca em relação à Venezuela, está todo mundo vendo. Avisa pro Sidônio que não vai colar não tem tarifa vindo para te salvar não, você vai perder do Flávio mesmo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Ainda mandou um duro recado pro Lula. Porque realmente é essa impressão que a gente tem. Parece que o Lula tá cavando uma treta com o Donald Trump. Para o Donald Trump socar uma tarifa no povo brasileiro, para o Lula ser o salvador da pátria. É a soberania. Mas parece que não tá colando não, né? O Trump já tá sabendo do plano do Lula, claro, né, gente? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro estão lá alertando quem é realmente Lula da Silva e que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Nem que para isso ele tenha que ferrar e lascar com o povo, porque para o Lula, o Trump enfiar uma tarifa de 50%, 100% no lombo do povo brasileiro, o Lula não vai sofrer nada, porque ele vive uma vida de luxo independentemente de tarifa de Trump ou não, mas ele é capaz de cavar para que isso aconteça, ficar atacando gratuitamente de forma sorrateira e covarde Donald Trump, para o Trump ficar furioso, se vingar no povo e o Lula sair de herói. Só que esse modus operandi do Lula já não é de hoje, né? Já tá bem assim, o povo já tá calejado, até o próprio Trump. O Trump sabe muito bem lidar com esse tipo de gente da laia de Lula da Silva. Tá aí, gente, tá? Tá aí o duro recado, né, do governo americano e de quebra, né, gente, tá? A Polícia Federal saiu, né? A Polícia Federal do Lula saiu bem desmoralizada, né? Com a soltura do Ramagem nos Estados Unidos. Se havia uma cooperação entre os dois governos, americano e brasileiro, se tinha uma cooperação da Polícia Federal junto com o ICE, por que então que o Ramagem foi solto? Será mesmo que houve essa cooperação? Parece que não, né? E a PF do Lula sai desmoralizada. E agora, gente, tá? A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, acaba de trazer a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. Sim. É sobre a tão temida delação, gente, tá? Mônica Bergamo sobre a delação de Vorcaro. A proposta de delação de Vorcaro será apresentada em maio. Então, mesmo que Alexandre de Moraes corra para tentar melar essa delação, parece que sim, ela vai sair. E parece que tem até data, gente, tá? Brasília não dorme essa noite. Alexandre de Moraes não dorme essa noite, gente, tá? Vai ter, sim, a delação do Daniel Vorcaro. Vejam só o desespero que tá Brasília e ministros do STF, políticos. Gente, tá uma nuvem negra, né? Pairando sobre Brasília neste exato momento. E isso tem um motivo. A tão temida delação do Daniel Vorcaro, que vai abrir o bico e vai contar tudo e vai delatar todos. Vejam só. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre a delação de Daniel Vorcaro, novidades a respeito desse assunto que vem até com um temperinho a mais, porque hoje aconteceu a prisão, né, Mônica, do ex-presidente do BRB. Bom dia para você. Exatamente, Megali, bom dia a todos. Pois é, a proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro, que deve incluir, Megali, um capítulo financeiro apenas para falar do banco e dessas negociações todas, portanto deve incluir aí também dirigentes do Banco Regional de Brasília, o BRB. Ela vai ser apresentada, já tem mais ou menos uma data, Megali, não tem o dia, mas tem o mês, ela vai ser apresentada
em maio. O calendário deve esfriar os rumores de que ela estava pronta para sair do forno. Você se recorda que na semana passada veio um zum, tá pronta, já estão apresentando, já estão falando de pagamento, já está tudo na mesa? Não, só vai ser apresentada em maio. E isso faz com que o mistério aumente, né, sobre o conteúdo e a tensão siga generalizada em Brasília. Porque na hora que essa delação for feita, ô Megali, na hora que ele apresentar esses anexos e que isso começar a vazar, a virar público, a gente vai saber quem, afinal, ele está entregando do esquema, né? Isso vai ser muito preocupante para alguns, mas pode ser um alívio grande para outros. Por enquanto, a tensão é geral, né? Apesar da expectativa, portanto, criada, inclusive por integrantes da Polícia Federal, de que a proposta já estaria a ponto de chegar à mesa de negociação, não. O ex-banqueiro ainda está na fase de rascunhá-la junto com os seus advogados. Os advogados são vistos diariamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília para acolher os depoimentos do Vorcaro, ficam lá por horas escutando ele, fazendo anotações, né? Seguindo esse ritual que é tradicional já das colaborações. Os advogados vão lá, ele relata os crimes, as condutas ilícitas que envolvem terceiros, elenca as provas, mostra onde estão as provas, os documentos de corroboração do que ele está falando, para então apresentar essa proposta de acordo para as autoridades, né? Esses anexos vão ser divididos por temas. Um deles, portanto, como eu disse, vai ser o financeiro, e só depois, com esses anexos em mãos, é que as autoridades fazem um exame rigoroso sobre a consistência do que ele está falando, o ineditismo dos fatos, e aí tomam a decisão de aceitar ou rejeitar a proposta e partem para a negociação dos valores bilionários que ele vai ter que pagar. Agora é aquela coisa, né, o Megali, do jeito que tá andando aí a carruagem, quer dizer, ou ele faz isso mais ou menos rápido, daqui a pouco a polícia já prendeu todo mundo e já descobriu tudo, né? Então tem também um pouquinho essa corrida contra o tempo, mas não foi finalizada ainda como se esperava, ficou para maio, Megali. E lembrando que a lógica da delação premiada é você livrar um pouquinho a cara da sardinha para poder pegar um atum mais gordo. E imagine, dentro de uma lógica de um crime financeiro, qual seria o tamanho desse atum para que o Daniel Vorcaro fosse considerado uma sardinha dentro desse contexto. Por exemplo, deputado, eu acho que não, hein? Deputado, entreguei aqui a principal figura que eu entreguei é um deputado federal. Acho que não vai satisfazer minha fome de gol. Não sei a de vocês. Pois é. Senador para cima. Senador pra cima. Né? No mínimo. Bom, você se lembra que o Joesley Batista da JBS era um tubarão, um peixe gordo aí, como é que se chama? É uma sardinha ou um atum, depende do Ele estava do longe papel. de ser uma sardinha, ele era um atum, né, fortalecido, que entregou um monte de sardinha, e foi aceita a delação dele, mas ele entregou o Temer, né, foi lá, gravou o Temer, tudo aquilo, que depois tudo era um lado, mas enfim. Então é isso, quer dizer, você pode entregar várias sardinhas, mas tem que entregar pelo menos um, né, peixe que seja ao menos do seu tamanho, você tem razão, Megali. Gostei dessa analogia aqui do Megali, gente, tá? Então quer dizer que o Daniel Vorcaro é uma sardinha, ou seja, um peixe pequeno, mas que ele pode, para conseguir, né, o que ele quer. Ele quer o quê, gente? Ele quer ser solto. Ele quer ser solto, ele não quer ficar na cadeia. É um cara acostumado à vida luxuosa, viagens, casas luxuosas, hotéis caríssimos, tem seus aviões. E para ele conseguir sair da prisão, ele tem que entregar um peixe grande, tem que entregar um tubarão. Foi mais ou menos o que o Joesley fez lá, tentou fazer naquela época. Tentou, porque ele era considerado uma sardinha, tentou entregar um tubarão, que era o Michel Temer. Ele entregou o Lula, entregou a Dilma, né, naquela delação, dizendo que deu muito dinheiro, né, para Dilma e pro Lula. E o que se espera do Vorcaro é exatamente isso, né, que a gente sabe que ele é uma sardinha perigosa, um ladrão criminoso, mas o que se espera é que ele entregue um tubarão gigante, um cara poderoso da República, ou seja, da política, do executivo, do judiciário principalmente. Imaginem só se o Vorcaro tem alguma prova de algum crime, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes ou do ministro Dias Toffoli, aí seria considerado que ele entregou realmente um tubarão. Aí isso para o André Mendonça pode ser visto como não, realmente compensou essa delação, e de 30 anos você vai pegar 4 anos de prisão e depois vem aquela correção e o cara sai livre, leve e solto. Ou seja, gente, tá? Rifa uma sardinha para pescar um tubarão. Esse é o objetivo do André Mendonça nessa delação
tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo, né? Essa delação do Daniel Vorcaro, gente do céu, tem gente em Brasília que não tá nem dormindo. A gente tem informação que tem gente em Brasília que tá dormindo a custas de muito remédio, para vocês terem noção da gravidade da situação. E aí, gente, qual vocês acham que será o tubarão que o Daniel Vorcaro vai entregar para o ministro André Mendonça e para a Polícia Federal? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.